Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 28ª aula. Nesta aula, iniciamos o estudo do capítulo 6º do livro 4 do Munus de Santificar da Igreja, primeira parte dos sacramentos, e este capítulo 6º traz como tema dos matrimônios mistos, do cânon 1124 ao cânon 1129. Nesta aula veremos o cânon 1124, que é a definição de matrimônio misto e proibições, o cânon 1125 sobre a competência do ordinário do lugar e condições, e o cânon 1126, também da Conferência Episcopal ou da competência da Conferência Episcopal. Então, iniciamos o capítulo 6º dos matrimônios mistos. Uma breve introdução a este capítulo 6º. O problema dos matrimônios mistos é um problema delicado e complexo, de extrema importância e atualidade, por causa dos seus vários aspectos. Que aspectos? O aspecto teológico, moral, jurídico, pastoral e sociológico. A Igreja sempre dedicou sua particular atenção e solicitude a estas questões dos matrimônios mistos. Se trata de matrimônios que apresentam particulares dificuldades exatamente por serem mistos. Na legislação anterior, a mista religio, ou a matrimônio misto, né, religião mista, constituía um impediente que vetava severamente a celebração do relativo matrimônio, cânon 1060 do Código de Direito Canônico de 1917, culminando ipso facto a pena da exclusão dos atos legítimos eclesiásticos e dos sacramentais, até que não se requeresse a dispensa do ordinário, conforme o cânon 1375 do Código de 1917. Com o novo Código, promulgado em 1983, a pena dita acima foi supressa, e a matéria dos matrimônios mistos foi oportunamente reorganizada em conformidade com as deliberações do Concílio Vaticano II, como podemos observar no Decreto Orientalium Ecclesiarum número 18. Este decreto é de 21 de novembro de 1964. E com a legislação emanada depois do concílio. Que legislação? A Instrução Matrimoni 1.2i apenas, Sacramento, da Congregação para a Doutrina da Fé, de 18 de março de 1966, a Instrução Crescens Matrimoniarum, da Congregação para as Igrejas Orientais, de 22 de fevereiro de 1967, e o motu próprio Matrimonia Mista, de Paulo VI, de 31 de março de 1970. O termo matrimônio misto, em sentido próprio, trata-se do matrimônio entre um batizado católico e um batizado não católico. Então, aqui nós estamos falando de dois batizados, onde um é católico e o outro não é católico. Em sentido impróprio, o termo é utilizado para indicar o matrimônio entre um batizado católico e um não batizado. Sobre o segundo, recai o impedimento de disparidade de culto, e sobre o primeiro não há um impedimento,
mas se requer, então, uma licença. Os matrimônios de católicos com batizados não católicos se converteram em um problema a partir do protestantismo e da obrigatoriedade da forma canônica, como nós já vimos, para os batizados, imposta pelo Concílio de Trento. Os presentes cânones querem salvaguardar alguns valores e consentir uma adequada coordenação. Então, vejamos. Em primeiro lugar, é necessário balancear o direito natural ao matrimônio. Então, nós temos que ver que o direito ao matrimônio não é meramente um direito eclesial, mas é um direito natural, o ius connubii, ou seja, o direito ao matrimônio, com as exigências da fé, que deve ser conservada e transmitida pela parte católica, evitando o indiferentismo religioso ou o abandono da fé, como nós vamos ver depois no cânon 1125, né, as condições para que se existam estes matrimônios mistos. Em segundo lugar, trata-se de levar em conta o potencial contraste que poderia se criar na realização do matrimônio como consórcio totius vitae, ou seja, consórcio de toda a vida, o colocar tudo em comum. Às vezes o matrimônio misto, ele pode ser um potencial contraste nesta comunhão da vida toda e neste consórcio da vida toda, enquanto realidade existencial e não apenas essencial, pois a diferente pertença confessional poderia ser um elemento de distância entre os cônjuges, trazendo, de uma certa forma, problemas para o consórcio totius vitae. Em terceiro lugar, é importante ter presente que quanto mais profunda for a diversidade de visão religiosa, mais a visão sobre o matrimônio poderia resultar comprometida, principalmente porque no mundo protestante não existe a sacramentalidade do matrimônio. Então, afastando-se daquela contida no ordenamento da igreja. Então, a visão religiosa do matrimônio poderia ser comprometida nestes casos de matrimônios mistos. Então, nós temos o cânon 1124, que nos dá esta definição e esta condição. O matrimônio entre duas pessoas batizadas, aqui nós estamos falando, primeira coisa, duas pessoas batizadas, das quais uma tenha sido batizada na Igreja Católica ou nela recebida depois do batismo, ou seja, o que é recebida depois do batismo? A pessoa que fazia parte de uma comunidade eclesial ou de uma outra igreja, de uma igreja ortodoxa, que não esteja em plena comunhão com a Igreja Católica, mas o seu batismo é válido. Então, esta pessoa vem fazer parte da Igreja Católica. Ela não precisa ser batizada novamente porque o seu batismo é válido. Basta aqui que ela seja, então, recebida, acolhida, conforme consta no rito para esta acolhida que nós encontramos no RICA. Então, esta pessoa batizada na Igreja Católica ou batizada em outra, mas recebida na Igreja Católica, e outra pertencente a uma igreja ou comunidade eclesial que não esteja em plena comunhão com a Igreja Católica. Então, nesse sentido aqui, é daquelas igrejas e comunidades eclesiais, direito canônico chama aqui comunidades eclesiais, as igrejas protestantes, tá? Então, estas igrejas que têm igreja e comunidade eclesial que têm o batismo válido,
que tem o batismo válido, é proibido sem a licença expressa da autoridade competente. Então, mesmo no caso dos matrimônios mistos, é necessário se requerer a licença expressa da autoridade competente, que nós vamos ver no cânon 1125, qual é esta autoridade competente. Então, nós temos aqui distinção entre, coloco aqui as duas distinções, matrimônio misto e matrimônio com disparidade de culto. O matrimônio misto, a formulazinha é batizado católico mais batizado não católico. Batizado não católico, ou seja, aqueles batizados nas igrejas ortodoxas e nas comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com a igreja católica. Aqui o batismo é válido. Matrimônio com disparidade de culto, fórmula, batizado católico mais não batizado. Então, não batizado, aqueles que são de outras religiões, judaísmo, islamismo, né, onde existe uma disparidade no culto, onde o culto é diferente, os ateus que nunca foram batizados e também os que são batizados em comunidades eclesiais que não estão em plena comunhão com a Igreja Católica e que o seu batismo não é válido. Então, o cânon expressa a atitude da Igreja não favorável aos matrimônios mistos, embora não os proíba categoricamente. Trata-se de uma proibição que requer uma licença. A licença, ela é um conceito bem distinto da dispensa, pois esta é a relaxação da lei em um caso particular, e aquela é um requisito a mais entre os exigidos para se levar adiante um ato que, caso não seja cumprido, o tornaria ilegítimo. Então, a proibição se dá no caso de um matrimônio entre um batizado na Igreja Católica ou nela recebido e um batizado não católico, ou seja, adscrito a uma comunidade eclesial que não se encontre em plena comunhão com a Igreja Católica. Tais matrimônios são, por si mesmos, proibidos pelo direito canônico, e para a sua celebração é necessário a licença expressa da autoridade competente. Aqui, no parágrafo, no cânon 1124, falamos de licença. É diferente de dispensa. Dispensa é necessário quando se trata de um matrimônio com disparidade de culto. Aqui nós estamos falando de matrimônios mistos, então basta a licença. Quer dizer que, se o matrimônio for celebrado sem a licença, ele é válido, porém ilícito. Quando se requer a dispensa, o matrimônio que foi celebrado sem a devida dispensa, como é o matrimônio com disparidade de culto, este matrimônio é nulo. Então, aqui se requer a licença, não a dispensa, porque o matrimônio misto não constitui mais no novo ordenamento um impedimento. Então, o matrimônio misto não é impedimento dirimente. Impedimento dirimente é a disparidade de culto. Por ser impedimento dirimente, a disparidade de culto requer a dispensa. É necessária a licença expressa, por escrito, ou não basta a licença presumida, não se pode presumir que tenha se dado a dispensa. Ou seja, precisa ser por escrito ou que, ao menos, esta licença seja certa. Quando não for dada por escrito, que ela seja, ao menos, certa, que, de fato, a autoridade competente tenha dado esta licença. A proibição é motivada pelo fato que esses matrimônios podem constituir um grave obstáculo à plena comunhão espiritual dos cônjuges, como nós encontramos no motu próprio Matrimônia Mista número 1, e um perigo grave para a fé da parte católica e para a educação católica da prole.
Então, por isso que a igreja não recomenda estes matrimônios mistos e também não recomenda os matrimônios com disparidade de culto por causa destes obstáculos à plena comunhão espiritual dos cônjuges. Então, se o matrimônio é uma comunhão de toda a vida, significa que nesta comunhão se encontra também a comunhão espiritual. Agora, como fazer comunhão espiritual se um é católico e o outro não é católico? Então, se este perigo existe realmente, o matrimônio é proibido pela própria lei divina, conforme estava no cânon 1060 do Código de 1917. E nem mesmo o cônjuge católico pode expor-se a tal perigo, senão, é claro, por graves motivos e observando as devidas cautelas. Em ordem à necessidade da licença e, de consequência, à observância do cânon 1125, que nós veremos a seguir, é equiparado ao matrimônio misto, ou seja, o matrimônio de quem abandonou notoriamente a fé católica, a fé católica, conforme consta no cânon 1071, parágrafo 1º, número 4 e parágrafo 2º. Então, quem que são estes daqui? Estes são aqueles católicos que notoriamente abandonaram a Igreja Católica. Então, aos matrimônios mistos, quando aparece lá um que foi católico, batizado na Igreja Católica, foi para uma outra comunidade eclesial, não em plena comunhão com a Igreja Católica, quer casar com um católico, deve ser tratado como um matrimônio misto. E o matrimônio de quem esteja inscrito em uma seita ou sociedade ateia, conforme a Pontifícia Comissão para a Interpretação do Código respondeu em 1934. Depois nós temos o cânon 1125, que vai nos colocar as condições para que a licença do matrimônio misto seja dada. Lembrando que estas mesmas condições que são exigidas para os matrimônios mistos também serão exigidas para os matrimônios com disparidade de culto. Então, quem que pode conceder esta licença? O ordinário local. Quem é o ordinário local? O bispo diocesano, o vigário geral, o vigário episcopal. Então, estes podem conceder esta licença. Mas só podem conceder se houver causa justa e razoável. Não a conceda, porém, se não se verificarem as condições seguintes. Quais são as condições que se devem observar para se conceder esta licença? Que a parte católica, olha aqui, está falando a parte católica, não está pedindo da parte não católica. Que a parte católica declare estar preparada para afastar os perigos de defecção da fé, ou seja, que contraindo o matrimônio com uma parte não católica, não haverá problemas para a sua fé. E prometa, aqui é uma promessa, ou seja, não é um dever, mas uma promessa, sinceramente fazer todo o possível, mas nem sempre é possível. Porém, deve prometer fazer todo o possível a fim de que toda a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Então, este é o compromisso da parte católica. Agora, vejamos o número 2. Informe-se tempestivamente destes compromissos da parte católica a outra parte, ou seja, a outra parte deve ser informada, não está pedindo que ela faça alguma declaração, apenas que ela seja informada, de tal modo que conste estar verdadeiramente consciente do compromisso e da obrigação da parte católica. Então, aqui não se pede uma declaração da parte não católica, apenas se determina que ela seja informada.
Número 3. Ambas as partes sejam instruídas a respeito dos fins do matrimônio, né, bem dos cônjuges, geração e educação da prole, educação católica da prole, e propriedades essenciais do matrimônio, ou seja, unidade e indissolubilidade, ou seja, estas coisas nem a parte católica e nem a parte não católica devem negar. E então os contraentes, não podem excluir nem os fins do matrimônio e nem as propriedades essenciais do matrimônio. É importante notar que não se exige que a parte não católica tenha algum empenho em relação à fé da parte católica e ao batismo dos filhos, respeitando-se assim a liberdade de consciência da parte não católica. Os compromissos são assumidos apenas pela parte católica, e mesmo assim com uma variação de grau. Se é absolutamente inderrogável o esforço para conservar a fé e remover o perigo de perdê-la. Então, isto aqui a parte não pode deixar de lado. Em relação à prole, não se pede nada mais do que uma simples promessa de se fazer o possível para que os filhos sejam batizados e educados na fé católica. A parte não católica deve ser informada de modo claro e tempestivo dos compromissos assumidos pela parte católica. Por fim, deve-se verificar que a estrutura essencial do matrimônio seja acolhida ou, ao menos, não excluída por alguns dos contraentes, pois, caso contrário, o matrimônio seria nulo, ou seja, negar o bem dos cônjuges, negar a geração e educação da prole, negar a unidade, negar a indissolubilidade, tornaria o matrimônio nulo. Todas as garantias valem para todo tipo de matrimônio misto e também para o matrimônio entre um católico e um não batizado, como deixa transparecer a leitura dos cânones 1086, parágrafo 2º, 1124 e também 1125. A parte a Santa Sé, ou a Congregação para a Doutrina da Fé, que tem competência sobre toda a Igreja, a celebração dos matrimônios mistos pode ser autorizada nas igrejas particulares pelos ordinários do lugar, mas somente, e isto ad validitatem, se existe uma causa justa e razoável. Aqui está falando de causa justa, não grave, como era requerido pelo cano 1061 do Código precedente. Se pode, no entanto, usar uma interpretação mais alargada, evitando, é claro, todo tipo de rigorismo. Uma causa justa pode ser, apenas alguns exemplos, a falta de católicos na localidade onde os contraentes habitam, a necessidade de regularizar uma união ilegítima, ou seja, já vivem juntos, a fundada esperança de que o cônjuge não católico possa ser convencido a pedir a admissão na Igreja Católica. Em cada caso, se deve examinar atentamente as circunstâncias concretas, é claro, de tempo, lugar e pessoa. Para que a licença seja concedida, se deve observar previamente, então, algumas condições que, sem dúvida, obrigam por si mesmas e são sempre necessárias. Então, estas condições, do número 1, do número 2 e do número 3, são condições necessárias e que não podem ser deixadas de lado. Porém, é claro, não são condições ad validitatem, para a validade do matrimônio, considerando, é claro, o contexto do cânon. Caso sejam omitidas, a concessão da dispensa deve ser considerada válida. Porém, estas condições são sempre necessárias. A primeira condição, que a parte católica declare que não existirá perigo de abandonar a fé católica e prometa sinceramente fazer todo o possível
para que a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Obviamente que a promessa diz respeito somente à prole nascida depois do matrimônio, e não àquela nascida antes do matrimônio. Porém, o cônjuge católico, não apenas este dever na hora do matrimônio, tem também o dever moral e jurídico de cuidar da educação católica, mesmo da prole que nasce antes do matrimônio. Segunda condição, que destas promessas, a qual é obrigada a parte católica, seja informada tempestivamente, ou seja, deve ser informada a outra parte, de modo que resulte com certeza que esta está verdadeiramente consciente da promessa e da obrigação da parte católica. Terceira condição, que ambas as partes sejam informadas sobre os fins e sobre as propriedades essenciais do matrimônio, e que nenhuma das partes pode excluir para a validade do matrimônio. A razão é que, às vezes, a parte não católica segue outros princípios, principalmente aquele da separação, do divórcio, e então se nega a unidade e indissolubilidade, né? E opiniões contrárias, então, à doutrina católica. Concluindo, se o ordinário tiver a certeza moral, não a certeza física, mas a certeza moral, de que a parte não católica não permitirá que a parte católica cumpra as suas promessas e os seus compromissos, não pode, em consciência, permitir o matrimônio, a não ser, é claro, em casos muito particulares. Então, esta licença só pode ser dada quando houver a certeza moral de que a parte não católica permitirá com que a parte católica cumpra com as suas promessas ou com os seus deveres. Se não houver esta certeza moral de que a parte não católica não permitirá que a parte católica cumpra as suas promessas, então esta licença não deve ser concedida. E então, o último cânon desta nossa aula, o cânon 1126, a competência da Conferência dos Bispos. Compete, então, à Conferência dos Bispos estabelecer o modo segundo o qual devem ser feitas estas declarações e compromissos. Seria aqui mais a parte assim, mais formal de como que se devem ser feitas, né, as declarações lá do número 1, do 1125, do número 2 e do número 3, que são sempre exigidos, como também determinar como deve constar no foro externo, ou seja, qual é o tipo de prova que se deve ter destas declarações e como a parte não católica deve ser informada. Então, as declarações, os compromissos, a prova do foro externo, como que a parte não católica deve ser informada, cabe à Conferência dos Bispos, que vocês podem ver ali na frente do cânon 1126, tem uma bolinha preta, o que significa que nós temos que ir à legislação complementar da CNBB, que está, então, definindo sobre estas questões, tendo em vista que o direito dá a faculdade à Conferência dos Bispos de legislar neste sentido, de declarar como que os compromissos devem ser feitos, como que eles podem ser provados e como que a parte não católica deve ser informada. Então, o cânon 1126 atribui à Conferência Episcopal a competência para estabelecer o modo segundo o qual devem ser feitas as declarações e compromissos previstos pelo cânon 1125. Então, ao preparar o processo de habilitação de matrimônios mistos, o pároco pedirá e receberá as declarações e compromissos, preferivelmente por escrito e assinado pelo nubente católico. A diocese adotará um formulário especial
em que conste expressamente a disposição do nubente católico de afastar o perigo de vir a perder a fé, bem como a promessa de fazer o possível para que a prole seja batizada e educada na Igreja Católica. Então, tais declarações e compromissos constarão pela anexação ao processo matrimonial do formulário especial, assinado pelo nubente ou, quando feitos oralmente, pelo atestado escrito do pároco no mesmo processo. Ao preparar o processo de habilitação matrimonial, o pároco cientificará oralmente a parte acatólica ou não católica dos compromissos da parte católica e disso fará anotação no próprio processo. E então, concluindo, a CNBB, lá na legislação complementar, determinou o seguinte, que nós já acabamos de falar, então eu coloco aqui de uma forma mais específica, né? Então, ao preparar o processo de habilitação matrimonial, o pároco cientificará oralmente a parte católica dos compromissos da parte católica e disso fará anotação no próprio processo. Vejam que, quando se prepara o processo, não se pede que a parte acatólica assine alguma coisa, mas que o pároco, quem que deverá fazer esta comunicação do compromisso da parte católica? O pároco cientificará de que forma? Oralmente a parte católica. E depois, então, ele mesmo fará a anotação no próprio processo de que comunicou oralmente a parte católica dos compromissos da parte não católica. Então, assim, nós encerramos esta nossa aula.